Esta tarefa particular que me foi dada é bastante formidável para falar sobre os ataques à Bíblia, que é um assunto enorme. E não sou escolástico, sou um pastor e por isso eu vou confessar a vocês que eu vou abordar isso como um pastor faria. E eu espero que seja uma visão tratável da vastidão desse ataque. E ao mesmo tempo que vocês não se confundam com muitos detalhes. Deixa-me começar com uma citação de Martinho Lutero. Se eu professar com a voz alta e a exposição mais clara cada porção da verdade de Deus, exceto aquele ponto que o mundo e o diabo estão atacando naquele momento, eu não estou confessando a Cristo, por mais ousadamente que eu possa estar professando a Cristo. Onde a batalha é travada, ali a lealdade do soldado é provada para ser estável em todo o campo de batalha. Além disso, é mero voo e desgraça se ele recuar naquele ponto. Este não é um lugar onde nós podemos recuar. Como Patrícia e eu estávamos dirigindo hoje à noite, vendo todos vocês chegarem aqui, eu falei para ela, eu disse, a motivação comum aqui para todas essas pessoas é o amor à verdade. É por isso que vocês estão aqui. Vocês querem a verdade. A batalha pela Bíblia é a batalha pela verdade. Isso é o que me energiza todos os dias da minha vida. E a verdade está sob implacável e sem fim agressão, como todos nós sabemos. E um bom lugar para começar a buscar isso, sou principalmente um professor bíblico e sempre gosto de ir ao texto. Abra a Bíblia de vocês no 3º capítulo de Gênesis. No 3º capítulo de Gênesis, e eu quero falar um pouco a respeito do primeiro roubo na palavra. Quando a guerra realmente começou. Gênesis capítulo 3, uma parte muito familiar das Escrituras, eu penso que para todos nós. Mas começar neste ponto é realmente crítico. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É aqui que Satanás estabeleceu o título que ele recebeu do nosso Senhor em João 8,44, o pai da mentira. Aqui está a fonte da primeira mentira. E a primeira mentira é que Deus não disse a verdade para você. Somente mentindo, Satanás é consistente. Tudo mais nele é inconsistente. Tudo mais nele é engano. E ele começa com o que parece ser uma pergunta inócua e inocente do tipo de um observador interessado, preocupado e neutro com o bem-estar de Eva. Logo, porém, ele diz que sabe mais do que Deus. Deus está errado e eu estou certo. Deus disse que você vai morrer e eu estou te dizendo, você não vai morrer. Isso é essencialmente o que acontece aqui. Deus diz uma coisa e Satanás diz que Deus é mentiroso e que outra coisa é a verdade. Vamos seguir a estratégia um pouco porque eu acho que é muito instrutivo.
pelo menos pegando ela no meio do versículo 1, ele diz para a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Este começo é bastante seguro. Ele simplesmente faz uma pergunta simples. De fato, Deus disse? Ele escolhe Elohim ao invés de Yahweh, a ênfase no Senhor soberano. E aqui você tem o primeiro questionamento na Bíblia. Na verdade, isso representa o primeiro dilema na história humana. Não havia dilema até aqui. E a questão é projetada para Eva começar a duvidar da palavra de Deus no caminho. E duvidar da palavra de Deus é a essência do pecado. Vocês poderiam realmente traduzir isso assim. Então Deus disse? Ele disse? E pela primeira vez, a força espiritual mais mortal foi secretamente contrabandeada para o mundo. Ou foi a suposição de que o que Deus tem dito é que está sujeito ao julgamento humano. Então Satanás repetiu essencialmente o que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Mas ele muda de positivo para negativo, pervertendo e invertendo a ênfase em não comer para pressionar a questão da proibição. E esta é uma configuração para o ataque principal que virá da palavra de Deus, como veremos. A implicação é mais um passo. A palavra de Deus pode ser, a palavra de Deus deve ser avaliada, julgada e questionada. E ele pega a questão da limitação que Deus colocou sobre Adão e Eva. Apenas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E seu objetivo é fazê-los acreditar, começando com Eva, que Deus é desnecessariamente restritivo, desnecessariamente estreito, limitador. Há algo no caráter de Deus que ele sugere, que o faz querer esconder algo de você que você deveria saber. Ele, por alguma razão, restringe seu livre-arbítrio. E ao restringi-lo, está retendo algum prazer de vocês, algum prazer, alguma alegria, algum nível de satisfação, alguma realização. Você conhece Deus, Ele quer roubar as suas escolhas. Ele quer prejudicar a sua liberdade. Limitar os seus direitos. Quer saber? Por baixo de tudo, ele pode não ser tão amoroso e atencioso. E talvez, se é assim que ele se apresenta, você simplesmente não pode confiar nele. É claro que Satanás está, ao mesmo tempo, sugerindo sutilmente a Eva que ele é mais devoto ao bem-estar dela do que Deus, porque ele deseja que ela tenha total liberdade para fazer o que quiser e fazer qualquer escolha que quiser. É ele quem se preocupa com os verdadeiros direitos e a verdadeira felicidade dela. Então Satanás colocou na mente dela a ideia de que a única proibição é evidência de algum tipo de falha de caráter divino, lançando suspeitas sobre a bondade de Deus e a viabilidade de sua palavra ou a sua confiabilidade. Não, agora, Eva, neste momento, está totalmente pronta para desmoronar por completo. Então, no versículo 2, a mulher disse a Satanás: do fruto das árvores do jardim podemos comer. E ela, de forma fraca, começa a defender Deus de algum jeito. Deus certamente colocou uma limitação, mas existem muitas alternativas. Não é uma defesa forte de Deus. Ela deveria tê-lo defendido fortemente. Ela conhecia Deus, conhecia a bondade de Deus, conhecia a sua perfeição, conhecia a sua santidade, sabia que ele havia dado uma ordem cristalina, inconfundível, inequívoca a ela, e deveria ter suspeitado de uma cobra falante. Na verdade, ela deveria ter feito uma negação enfática dessa tentativa de questionar Deus, ou mesmo introduzir o direito de alguém questionar a Deus. Versículo 3, ela diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele
não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Oh, agora ela está começando a sentir, bem, talvez Deus esteja limitando, e ela adiciona um pequeno toque ali, não é? A palavra tocareis. Então ela está escorregando nesse caminho, que Deus é restritivo, e que Ele diz que se você comer daquela árvore ou tocá-la, não está registrado que Deus disse isso. Ela está começando a comprar a ideia de restrição aqui. E tão logo alguém não confie completa de todo o coração e sem reservas na palavra de Deus como absolutamente verdadeira e a fonte de nossa maior alegria, maior bem, mais profunda satisfação, mais amplo prazer e mais consumada realização. Então a desconfiança ganhou um apoio do pecado no coração. E a queda aconteceu ali. Não aconteceu quando ela comeu, aconteceu quando ela não confiou. Ela vai além do que Deus disse. Não podemos nem tocar nisso. Então ela está acrescentando. Sim, é uma coisa restritiva. O processo está funcionando. Deus está restringindo desnecessariamente. Foi aí que aconteceu a queda, bem ali. O que se segue é apenas a evidência disso. Satanás se move para a negação total. Ele sabe exatamente o que ela está pensando, porque pode ouvir o que ela diz, e a serpente ousada, descarada e categoricamente diz à mulher: é certo que não morrereis. Deus te disse o quê? Uma mentira. Você não vai morrer, é Deus que quer restringir você. Ele tem essa falha de caráter, ele quer bagunçar a sua liberdade e interferir na sua liberdade. Você não vai morrer. Deus não te disse a verdade. Você não pode confiar em sua palavra conforme revelada. Não tem o seu melhor interesse em mente. Não é o caminho para a realização mais verdadeira. Ela acreditava, muito levemente, que Deus era falho, que Deus era enganoso, que Deus estava desnecessariamente limitando, que Deus estava retendo a sua alegria. E ela realmente acreditava que havia julgamento. Mas Deus mentiu. Não há julgamento. Ei, você pode fazer isso mesmo que ele tenha dito para não fazer. Você não vai morrer. Deus não te disse a verdade. E particularmente não te disse a verdade a respeito do julgamento. É a sua vida, Eva. Viva do jeito que você quiser. Não deixe Deus colocar essas restrições em você, segurando alguma espada sobre a sua cabeça, como se esse de fato fosse o caso. Ei, sem limites. Ford Motor Company. Sem regras. Outback. Sem limites. Sem consequências. Sem julgamento. Essa é a grande mentira, não é? Viva como quiser. Além disso, o Deus que colocará esse tipo de limite em você não o ama de verdade. Ele é apenas lei. Eu sou todo amor. Satanás diz: ei, você pode fazer o que quiser. Eu sou todo amor. Eu não vou colocar nenhuma restrição em você. Eu sou amor, não lei. Ele é lei, não amor. Bem, a pergunta imediatamente surge em sua mente: bem, por que Deus seria assim? Por que ele seria assim? Satanás diz no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Há uma reviravolta bizarra aqui. Deus odeia rivais. E Ele sabe que se você comer daquela árvore, você será igual a Ele. Ele está com inveja. Ele está com ciúmes.
Ele sabe que se você fizer isso, será tão livre quanto ele, porque ele é livre para fazer o que quiser. Portanto, faça o que quiser e seja tão livre quanto Deus. Você será Deus. Então o pai da mentira, aquela pequena sequência, derrubou toda a raça humana, com base na premissa de que a palavra de Deus não é confiável. Ele é defeituoso. Compare a confiança perfeita de Jesus na palavra de Deus, quando Satanás veio até ele. E 3 vezes ele repete as Escrituras em resposta ao inimigo. Sem perder tempo rastreando todo o fluxo do ataque satânico à verdade que começou no jardim do Éden, vou deixar isso para vocês, essa não é a minha tarefa esta noite. A Escritura revela a história da redenção à medida que o Antigo e o Novo Testamento continuaram fluindo até o livro do Apocalipse. Essa batalha interminável e implacável do erro tentando destruir a verdade. Há na Bíblia uma ladainha quase infinita de falsos profetas, falsos mestres, mentirosos, falsos apóstolos, enganadores de Gênesis até Apocalipse. E desde que o cânon foi fechado e a palavra de Deus, de uma vez por todas entregue aos santos, a batalha não diminuiu em nada. Foi exatamente essa batalha na Reforma, a batalha pela sola Escritura, não foi? Definiu tudo. The Jim Boyce, de quem todos nós sentimos falta, Arce me disse que quando Jim Boyce morreu, foi o julgamento de Deus sobre a América. Por 10 anos estivemos envolvidos com ele na batalha da inerrância, fazendo incursões nessa dimensão particular dos ataques de Satanás. Mas não pode se limitar a isso. A batalha ruge em tantas frentes que é quase impossível para eu abordar todas elas. Deixe-me ver se eu consigo dar a vocês uma noção da natureza da batalha atual contra a Bíblia. Mas direi uma coisa primeiro que cobrirá o terreno. Qualquer ataque à verdade de qualquer lugar é um ataque à Bíblia. Ok? Eu não me importo de onde vem. Qualquer ataque à verdade é um ataque à Bíblia. Então, já que estamos na guerra agora, vocês precisam me dar um pouco de espaço, um pouco de folga. Eu quero identificar o problema o mais especificamente possível, por isso vou dar a vocês algumas informações que estão impressas. Não vou implicar com as pessoas em conversas privadas, mas quero que vocês entendam como essa batalha é eficaz e como devemos ser vigilantes. O que me choca na batalha da guerra contra a palavra é a frequência com que somos atingidos por fogo amigo. A edição do 10º aniversário de um maravilhoso periódico, Modern Reformation, um artigo escrito por um ministro do PCA, naquele artigo chamado A Insuficiência das Escrituras, sugere que a Escritura não é um guia completo para a vida, como a maioria dos reformados pensam que é. O autor argumenta que a informação que nos é dada nas Escrituras, por exemplo, não é suficiente para nos dizer como ter um casamento bem-sucedido. Ele diz, e passo a citá-lo, considerando que as Escrituras nos ensinam que o casamento é um compromisso para a vida toda, as Escrituras manifestamente não são suficientes para ensinar, essa é a citação, para ensinar as pessoas a atingir esse fim. Sim, as Escrituras contêm alguns princípios gerais, como os encontrados em Efésios 5 ou em Provérbios 29. Mas apesar de toda a conversa evangélica a respeito dos papéis de homens e mulheres, essa conversa obviamente não produziu casamentos felizes ou bem-sucedidos. Fim da citação.
O autor diz que há 10 anos atrás ele cria na suficiência total das Escrituras em harmonia com a posição do padrão reformado a respeito do assunto. Hoje ele sugere que aqueles que redigiram o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster poderiam ter declarado o caso melhor se tivessem mudado um pouco a linguagem. No capítulo 1, seção 6, a confissão diz que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Nós todos sabemos disso. O escritor deste artigo diz, abro aspas, todo o assunto teria sido mais bem expresso se o sacerdote tivesse articulado uma declaração de aliança mais manifestamente indicando que as Escrituras são um guia suficiente para as várias alianças que Deus fez com várias pessoas da aliança. Fecha aspas. De maneira vaga, ele sugere particularmente que a expressão fé e vida devem ser interpretadas apenas no sentido religioso mais restrito. Agora, aqui está a parte incrível para mim. O que fez com que este autor, se afastasse da afirmação irrestrita de que a Bíblia contém todas as coisas necessárias para a glória de Deus, a salvação do homem, a fé e a vida? O que o fez recuar? Ele mudou de ideia sobre a suficiência bíblica quando viu uma pesquisa. A pesquisa diz... A pesquisa indicou que a taxa de divórcio entre os evangélicos é quase igual ou pior do que a taxa de divórcio entre os descrentes. Algum de vocês ouviu sobre isso? Aqui está o que este autor escreveu. A grande questão prática que influenciou o meu pensamento a respeito da questão da suficiência das Escrituras foi a publicação de descobertas de que a taxa de divórcio evangélico é aproximadamente a mesma que a dos incrédulos. Se perguntarmos por que os evangélicos se divorciam na mesma proporção que aqueles que não necessariamente reconhecem a Bíblia como uma fonte de orientação autorizada, a resposta deve ser algo assim. Então ele continua citando o que eu disse, que as Escrituras manifestamente não são o suficiente para ensinar as pessoas como atingir esse fim. Nem mesmo discutindo esse ponto, que eu acho que todos nós discutiríamos. Duas pessoas cheias do Espírito que caminham em Cristo provavelmente vão se dar bem. O escritor prossegue sugerindo que acreditar na suficiência das Escrituras provavelmente cooperará contra o sucesso do seu casamento. Ele escreve, e eu cito, eu sugeriria que parte da razão pela qual os nossos amigos descrentes têm sucesso no casamento com tanta frequência quanto nós é que eles nunca são enganados por qualquer mal entendido sobre a suficiência das Escrituras. Fecho aspas. Onde ele conseguiu essa pesquisa? Bem, veio do grupo Barna Research e foi lançado em dezembro de 99 com um comunicado à imprensa intitulado Cristãos têm mais probabilidade de experimentar o divórcio do que não cristãos. O comunicado à imprensa tinha as seguintes estatísticas: 27% dos cristãos nascidos de novo se divorciaram em comparação com 24% dos não cristãos que se divorciaram. Se me permitem acrescentar uma nota de rodapé, não tinha nada na pesquisa porque eu corri atrás em tudo, em toda a organização deles para conseguir essas informações. Em primeiro lugar, nada na pesquisa indicava se essas pessoas se divorciaram antes ou depois de se tornarem cristãs. Portanto, a estatística é inútil. Mas vamos considerar pelo valor de face. 27% dos cristãos nascidos de novo se divorciaram, em comparação com 24% dos outros. A pesquisa também acrescentou que a taxa de divórcio de ateus e agnósticos era de apenas 21%. Portanto, eles parecem ter uma capacidade melhor de permanecerem casados do que as pessoas nascidas de novo. E vocês sabem que comecei a acompanhar isso porque fui chamado por um jornal e pedi para responder quando saísse e disse que não acreditava. Não acredito. Não acredito, eu acho que isso é impossível e tenho feito uma pequena pesquisa desde então. Então voltei para descobrir como você determina quem nasceu de novo, ok? Então peguei as informações deles no site. 2 perguntas. Pergunta número 1. Você já assumiu um compromisso pessoal com Jesus Cristo e isso é importante na sua vida? Se você respondeu sim a isso, passou para a pergunta 2. Pergunta 2. Quando eu morrer, irei para o céu porque confessei os meus pecados e aceitei Jesus Cristo como meu Salvador?
Se eles dissessem sim para a primeira pergunta e escolhesse a segunda resposta entre várias opções, eles poderiam marcar uma caixa fora. Eles seriam categorizados como nascidos de novo. Obviamente, em uma cultura onde a linguagem sobre aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal se tornou clichê, as respostas a essas duas perguntas certamente não dão garantia suficiente para classificar alguém como genuinamente nascido de novo. Caso vocês estejam se perguntando sobre isso, 45% das pessoas que nasceram de novo concordam que Satanás não é um ser vivo, mas apenas um símbolo do mal. Então, eles não acreditam na Bíblia. 34% das pessoas nascidas de novo acreditam que se uma pessoa for boa o suficiente, ela pode conquistar, ganhar o seu lugar no céu. 28% concordaram que enquanto viveu na terra, Jesus cometeu pecados, como todo mundo. 15% dessas pessoas nascidas de novo no mesmo estudo afirmam que depois que ele foi crucificado e morreu, Jesus Cristo não voltou à vida fisicamente. 26% afirmaram que não importa a fé que você segue, porque todas elas ensinam a mesma coisa. Eu posso entender a loucura da pesquisa. Não consigo entender como negar a suficiência das Escrituras e reescrever a Confissão de Westminster a partir disso. Gente, isso é fogo amigo, mas é mortal. Isso é mortal. E eu não me importo com quem seja, eu não me importo se é Billy Graham ou Robert Schuller ou quem quer que seja, quando esses caras se reúnem e falam sobre como Deus tem uma misericórdia mais ampla do que apenas o Evangelho, e há pessoas que nunca ouviram o Evangelho, nunca leram a Bíblia, que não sabem o nome de Jesus e estão indo para o céu. Eles podem se chamar evangélicos e bem podem ser, mas isso é fogo amigo mortal. Devastador para a verdade de Deus e literalmente aniquila o discernimento. Agora, deixe-me apresentar algumas categorias de ataques. É melhor eu olhar um relógio aqui. Eu só vou dar a vocês algumas categorias. Vocês podem preencher os espaços em branco, ok? Primeiro são os ataques dos críticos. Sabe, o liberalismo do antigo jornal Graph, Wellhausen, crítica superior, tudo isso. E eu honestamente acho que se... Ninguém no mundo saberia que esses caras vivem se simplesmente os deixássemos mortos, mas temos que ressuscitá-los. E... eles estão mais bem enterrados profundamente. Mas vocês conhecem toda essa alta crítica e como ela envenenou todos os poços das igrejas na Europa e na América. Sabe, embora tenhamos vencido essa batalha, acho que lutamos e lutamos e lutamos e vencemos, e acho que os 10 anos do Congresso da Inerrância foram muito importantes, sabe? Ele fica pendurado no corpo como uma praga. A versão contemporânea disso vocês viram no ABC com Peter Jennings, A Busca pelo Verdadeiro Jesus. Ele entrevistou muitas pessoas que não sabiam quem ele era ou onde ele estava. Se você quer encontrar Jesus, não pergunte a muitas pessoas que não o conhecem. Então você segue o Jesus Seminar. Isso é o mais recente, o espaço nas sessões religiosas bobas dos jornais. A sessão religiosa do LA Times, que vocês precisam ler para que possam ver onde não querem ir e no que não querem crer. Mas o Jesus Seminar são 200 autoridades escolares sobre Jesus. Eles estão... é claro, mortos e cegos para a verdade, mas eles não sabem disso. E eles tomam decisões sobre se o que Jesus disse, de acordo com as Escrituras, ele realmente disse. E eles têm um procedimento de votação curioso. A propósito, estou lendo um pequeno artigo, estou me citando aqui. Então, tenha paciência comigo. Eu sei que é uma coisa estranha de se fazer, é como o pregador batista, sabe, que pregou um sermão tão bom que autografou sua própria Bíblia. Mas eu só quero que vocês... eu vou ler mais rápido se ler o que escrevi sobre isso há algum tempo.
Aqui está o curioso procedimento de votação para determinar se o que a Bíblia diz que Jesus disse, ele realmente disse. Cada participante depositou uma pérola vermelha. Eles tinham essas pequenas pérolas de cores diferentes. Uma pérola vermelha na urna para dizeres que ele ou ela imaginou serem provavelmente autênticos. Pérolas rosa significavam possivelmente autêntico. Pérolas cinzentas eram usadas para dizeres que os discípulos ou os primeiros cristãos acreditavam ter alterado. As pérolas pretas eram um voto absoluto contra. Usadas para passagens inteiramente fabricadas e faladas por alguém que não fosse Jesus. Os resultados foram que apenas 31 das mais de 700 palavras atribuídas a Jesus no Evangelho são certamente verdadeiras. E 16 delas são duplicatas de passagens paralelas. Todos totalizaram que o painel rejeitou 80% das palavras que a Escritura atribui a Jesus. Entre as passagens removidas estão Mateus 5,11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Marcos 10, 32, 34, em que Jesus predisse a sua crucificação, todas as sessões apocalípticas e todo o livro de João. Exceto o versículo 44 do capítulo 4, que tem uma pérola rosa. Aquela que diz que um profeta não tem honra em sua própria terra. O fundador do seminário, Robert Funk, acredita que a maioria dos estudiosos tradicionais concordará com seu descarte do Evangelho de João, porque Jesus fala regularmente em adágios e aforismos e parábolas e gracejos criados como uma rejeição ou réplica no contexto de diálogo e debate. É claro que ele não falava em longos monólogos do tipo encontrado no Evangelho de João. Fecha a citação. Sério? É como, sabe, onde você estava quando eu criei o mundo. E vocês sabem disso. Peter Jennings entrevistou todas essas pessoas do Diesel Seminar. Então esses destroços escadentes ou decadentes do naufrágio do liberalismo continuam a chegar à costa, simplesmente não vão embora. As ondas continuam trazendo eles de volta. Continue assim, eu assinarei a minha própria Bíblia. Então, como eles determinam o que Jesus disse ou não disse? Bem, tudo o que é politicamente correto. As mesmas pessoas que eram protestantes radicais nos campos universitários nos anos 60 agora são coordenadores de nível médio no sistema universitário. O credo ideológico deles se tornou o teste da ortodoxia nos círculos acadêmicos. E esse é o ponto principal. Eles são simplesmente absolutos, francos, ímpios e céticos. Igualitarismo e homossexualidade é um estilo de vida alternativo, ativismo ambiental, direitos dos animais, cotas raciais, doutrina linha dura anti-guerra, todas essas coisas intermináveis devem ser extirpadas. Se for violado por qualquer coisa na Bíblia, terá que ser extirpado. Então, eles literalmente extirpam Jesus. As passagens que chamam ao arrependimento e afirmam a divindade de Jesus, especialmente as passagens que falam sobre o juízo. Elas estão fora, anuladas. E agora eles não estão apenas trabalhando nas palavras de Jesus, agora estão trabalhando nas obras de Jesus. Eles vão remover os milagres. Por favor, não pense que eu acho que as conclusões do Jesus Seminar devem ser descartadas levianamente. Pelo contrário, acho que devem ser jogados fora com o máximo de força possível. Não sei, Karl Barth pode acreditar que existem outras religiões que são luzes menores na constelação do reino. E Paul Tillich pode acreditar que existem cristãos incógnitos. E Renner pode chamar alguns de cristãos anônimos. Mas esses ataques nunca parecem terminar. Nunca parecem ter fim. Quando eu estava no programa Larry King com o Rabino Kushner e Deepak Chopra, eu estava me divertindo. Eu gostei, não sei como eles estavam, mas Larry King e eu tivemos uma ótima conversa fora das câmeras e eu achei simplesmente um cara cativante. Mas em um ponto da conversa, eu disse, com todo o respeito,
para o Deepak Chopra: você não é a autoridade. E nem o Rabino Kushner. E Larry King, num piscar de olhos, olhou para mim e disse: e você também não acredita que é, não é? E eu disse: não, a Bíblia é. Então ele disse bem rápido: que Bíblia? E eu disse: a Bíblia Sagrada. Quero dizer, isso é rápido, sabe? É como se fossem foguetes vindo de todos os lugares. E não sei se vocês leram, provavelmente leram, sobre o novo modelo de evangelicalismo. Realmente foi enquadrado em um breve artigo em 1990, escrito por Robert Brawl, da Queen's University, Kingston, Ontário. E ele escreve sobre o novo modelo de evangelicalismo. O evangelicalismo novo modelo prefere imaginar Deus como 3 pessoas mantidas juntas em um relacionamento de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, escreve ele, fizeram o homem à sua imagem com o objetivo de trazer muitos filhos à glória. Portanto, em vez de sermos arrastados tremendamente para o tribunal diante de Deus, respiramos uma atmosfera de amor familiar. Este é o novo modelo de evangelicalismo. E o artigo continua culpando Agostinho por trazer esta ideia de tribunal para as Escrituras. E então ele culpa Lutero e Calvino por não se afastar da visão agostiniana, mas apenas complicar as coisas ao adicionar a ideia de que, de alguma forma, nesse tipo de tribunal, Cristo pode intervir e oferecer um pagamento substitutivo que poderia ser creditado em nossa conta, com base na fé. O artigo prossegue dizendo: o novo modelo de evangelicalismo redefine as palavras-chave, inferno. O novo modelo de evangelicalismo diz que você não vai para lá por causa de uma sentença judicial. Fé, não uma decisão, mas um olhar contínuo que continuamente te justifica progressivamente. Não é diferente do romanismo. Deus como juiz é substituído por Deus como defensor. A ira não é um castigo raivoso, não é um termo de tribunal, mas apenas expressa consequências ruins. E Deus avisa, porque Ele deseja que você tenha um encorajamento amoroso sobre essas consequências ruins. E o pecado não é legal. Uma violação legal, exigindo uma punição justa, mas é o mau comportamento que precisa de correção. E o propósito de Deus nunca é excluir uma criança de casa apenas para discipliná-la. E o perdão não depende do sacrifício de Cristo. A cruz não foi um pagamento judicial. Então, o mais recente no evangelicalismo é a licença de Deus. Temos lido muito sobre isso, não é? Mas para onde você vai? Isso é incompreensível para mim. Esses caras que escrevem isso, eu não quero entrar nisso, mas esses caras que escrevem esse material da licença de Deus, Sanders, Boyd, Pinnock, eles se defendem contra a acusação de socinianismo, apontando que os socinianos clássicos negaram a divindade de Cristo. E até agora nenhum teísta aberto moderno foi tão longe. Eu posso fazer uma sugestão para vocês? Eles foram mais longe, porque negaram a divindade de Deus. Portanto, se Cristo é a encarnação do seu Deus, então Ele não é quem afirma ser. Qualquer ataque ao Deus da Bíblia ou ao Cristo da Bíblia é um ataque à Bíblia. Qualquer ataque à verdade das Escrituras é um ataque às Escrituras. Bem, há uma segunda área. A primeira foram os ataques dos críticos e depois os ataques dos cultistas. Os mormons, as testemunhas de Jeová, ciência cristã, teosofia, unitarismo. Você vai desde os cultos da morte, sabe? Os cultos do templo do povo de Jim Jones, o culto Branch Davidian, de David Koresh, o bizarro culto Heaven's Gate de Marshall Applewhite, que pensou que eles seriam levados para o céu no cometa Hale-Bopp. Sabe? Seus escritos estão cheios de escrituras distorcidas e imagens pseudo-cristãs. As seitas têm revelação extra
de alguma personalidade inspirada. Joseph Smith, Mary Baker, Peterson, Glover Fry. Ela teve muitos maridos. Anne Besant, o juiz Rutherford, Madame Blavatsky, e assim por diante. Interpretação única autorizada pelo líder da seita. Eles simplesmente atacam implacavelmente a verdade das Escrituras. Então eu tenho que ser muito honesto. Em terceiro lugar são os ataques dos carismáticos. O que você quer dizer com isso? Quero dizer, sempre que você diz que há revelação contínua, você está atacando as Escrituras. Se vocês não leram os artigos atuais no Table Talk mais recente, vocês precisam ler com atenção. É realmente muito, muito bem feito, muito útil. Muito útil. Eu escrevi muitas coisas ao longo dos anos sobre este movimento e olha, eu não estou dizendo que essas pessoas não são cristãs. As pessoas me perguntam, você acha que os carismáticos vão para o céu? Eu digo, sim, acho que alguns deles vão continuar subindo, mas acho que tem muitos deles que vão lá e vão parar quando chegarem, sabe? Mas quando você tem sua própria visão privada, revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria de Deus, isso é coisa séria. E quando o Senhor te fala isso, e o Senhor te fala aquilo, e Jesus mostrou a você o que aquele versículo significava. Quando você faz a sua própria viagem particular para o céu, então você faz uma viagem para o inferno. E ouve vozes do céu, hiper subjetividade mística. Eu vou dizer a vocês uma coisa, não gosto de colocar palavras na boca das pessoas, muito menos na boca de Deus. Então, serei honesto, eu sintonizo a TBN. Se Tetzel estivesse vivo hoje, ele seria um modelo de integridade. Alguns de vocês não entendem isso, não se preocupem com isso, não importa. Para aqueles que entenderam, aproveitem. Em quarto lugar, estão os ataques da cultura. Estou fazendo o que você queria que eu fizesse, Arci? Ok. Porque eu estou nisso há muito tempo. Os ataques da cultura. Sabe, há 100 anos a Bíblia estava sendo assediada pelo modernismo e agora está sendo assediada pelo quê? Pós-modernismo. Cristianismo e modernismo eram fundamentalmente antagônicos. O modernismo é a visão de mundo de que apenas a ciência pode explicar a realidade. E nada sobrenatural é realidade. Obviamente, em grande oposição à verdade sobrenatural das Escrituras. Mas você sabe o que é incrível? Em meio ao apogeu dos modernismos, a igreja cristã deu uma reviravolta e aceitou. Destruiu seminários, ainda destrói. Faculdades, denominações. O cristianismo bíblico sobreviveu ao ataque do modernismo no século XX. Agora ele está tentando sobreviver ao ataque do pós-modernismo. Essa é a visão do mundo que insiste que não existe verdade universal. Ou não existe ou não pode ser conhecida. Então você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. E a única coisa que governa é a tolerância. A tolerância é importante. Isso é diametralmente oposto à Bíblia, que é fundamentalmente intolerante. Intolerante. No entanto, ele se infiltrou na igreja por meio de um grande rasgo na mente evangélica. Os cristãos se tornaram inclusivos. E o pragmatismo lubrificou o escorregador. Deixe-me dar um princípio. Marvin Olasky estava falando sobre isso em uma edição recente da World Magazine que eu li. Se você vai envolver uma pessoa não convertida em uma
apresentação genuína da verdade do Evangelho, onde pode haver esperança de que na graça de Deus ela possa ser regenerada, se você vai envolver uma pessoa nesse sentido, é precisamente no ponto em que eles não acreditam na Bíblia que o noivado tem que acontecer. Você sabe o que ele está dizendo? Vocês não podem contornar o problema que ofende. Se você for falar com um judeu sobre o Evangelho e ele se sentir ofendido pela divindade de Cristo, será condenado a menos que aceite isso. Se você for falar com um muçulmano e ele está ofendido com a divindade de Cristo ou a Trindade, ele nunca será salvo até que creia nisso. É exatamente nesse ponto que eles devem se submeter. Se você for falar com um católico romano e sola fide ou sola gratia os ofende, vocês têm que atacar nesse ponto. Porque é somente quando eles param de acreditar em mentiras e acreditam na verdade que eles podem ser redimidos. Então o que é toda essa valsa por aí, evitando tudo em nome da tolerância, realizando nada? Nada. As pessoas dizem que se eu conseguir encontrar necessidade de sentido de alguém, diz um livro, se eu puder encontrar necessidade de sentido de uma pessoa, eu posso levar qualquer pessoa a Cristo. Em primeiro lugar, não posso levar ninguém a Cristo em nenhuma circunstância. Mas fora disso, a melhor maneira de dizer isso seria se eu pudesse descobrir onde é que uma pessoa não se submeterá às Escrituras, é nesse ponto que devo entrar na batalha. Então, um de nossos professores no Master Seminar me deu um artigo sobre a nova hermenêutica chamada Hermenêutica da Humildade. E neste ambiente pós-moderno e tolerante, a hermenêutica da humildade na verdade, existem livros sobre isso. É assim que funciona. Quem sou eu para sugerir que a minha visão das Escrituras é a certa? Sabe? Eu sou muito humilde, eu nunca faria isso. Então, ao ataque do caprichoso. Os caprichosos, gente que não estuda, sabe? Ignorância, falta de estudo, falta de hermenêutica. O pior que odeio são os códigos da Bíblia. Se você tem algum livro sobre isso, livre-se deles. Falam sobre colocar palavras na boca de Deus. Quando Michael Drosny escreveu aquele livro de códigos da Bíblia, muitas pessoas entraram na onda. Tem havido uma série de livros escritos pelo pessoal da TBN sobre isso. E dizendo que, sabe, a mensagem escondida da Bíblia está nesses pequenos quadrados de letras gerados por computador, com linhas que se espalham, como você faz no avião quando está voando. Você faz aqueles pequenos quebra-cabeças. Sabe, essa é a verdadeira mensagem. Isso é assustador. Isso é assustador. Porque, de novo, o final do livro do Apocalipse diz que se você adicionar algo ao que está escrito neste livro, o que será adicionado a você? As pragas que estão aqui. Como vou dizer que essa é a mensagem secreta? A Bíblia está cheia de códigos secretos que ninguém poderia conhecê-la até que os computadores surgissem? Eu tenho certo documento que eu estava examinando há 2 dias atrás, há certo documento que usa códigos previstos em códigos crípticos, acrósticos, o dia ou mês específico do assassinato e os meios pelos quais as seguintes pessoas foram assassinadas, escrito há muito tempo. Mahatma Gandhi, presidente Mohammad, o libanês que foi bombardeado em seu carro, Leon Trotsky, executado com um furador de gelo em 20 de agosto de 1940, Martin Luther King disparou com uma arma, R.F. Kennedy, Sirhan, especificamente soletraram seus nomes, e eu os vi nesse pequeno esquema, John F. Kennedy, baleado na cabeça com um rifle de um lugar escondido, e tudo isso está nas linhas.
Você tem que pular um pouco e fazer curvas, mas você pode chegar lá. O assassinato de Abraham Lincoln e o assassinato de Yitzhak Rabin, e depois o último, e há um pequeno negócio sobre isso, a morte da princesa Diana. E onde está toda essa profecia inacreditável escondida? Em Moby Dick. Se vocês acham que não, vá para o texto de domínio público de Moby Dick no computador de vocês. Acho que só tenho mais um. Os ataques da sabedoria carnal. Os ataques da sabedoria carnal. O que quero dizer com isso? Quero dizer... eu não posso acreditar na criação. Não posso acreditar em Gênesis. Simplesmente não faz sentido com a ciência. Então, realmente, a ciência supera Deus. Eu não posso acreditar na doutrina da eleição. Não é razoável. Eu não posso acreditar na doutrina do castigo eterno. Isso não é justo. Continue seguindo isso. Você será um inclusivo, arminiano, evolucionário, universalista. E você nunca mais voltará a essa conferência. Já é o suficiente. Então Lutero disse: onde a batalha é travada, ali a lealdade do soldado é provada. Para ser estável em todo o campo de batalha, além disso, é mero voo e desgraça se ele recuar naquele ponto. Vocês vão se juntar a nós na batalha? É por isso que vocês estão aqui, tenho certeza. Pai, obrigado pelas palavras de nosso Senhor Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós cremos nisso e queremos lutar fervorosamente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nos ajude a estar equipados para lutar nesses dias maravilhosos juntos. Em nome de nosso Salvador, amém.